Senhor venha ministrar sobre nossas vidas, meu Pai. Que a gente não venha sair daqui da mesma maneira que entrou, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, porque aonde o Senhor está, Pai, o mal tem que sair, Senhor. Aonde o Senhor está, Pai, algo novo acontece, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós lhe pedimos, Senhor, esteja conosco aqui, Senhor. Queremos, Senhor, sairmos daqui diferente, meu Pai. Ouça o nosso clamor, meu Senhor. Quebranta os nossos corações, Pai. Ministra sobre nós, Espírito Santo. Precisamos do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Fala conosco. Precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Abre sua Bíblia em Atos, capítulo 17, dos versículos 16 e 17. Atos, capítulo 17, dos versículos 16 e 17. Todos acharam? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, ele ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Amém? Poder se sentar. Queridos, aqui fala do discurso de Paulo em Atenas. Paulo, nas suas viagens missionárias, ele foi para Atenas. E Atenas era considerada uma cidade muito famosa pela sua arte. Atenas era a única cidade que tinha belos prédios, monumentos, que eram únicos em todo o mundo. Então era uma cidade turística, onde as pessoas iam ali para ver aquelas obras de arte, para ver aquelas obras-primas. Mas Paulo, querido, na verdade, ele viu ali em Atenas com os olhos espirituais. Ele contemplou algo ali com os olhos espirituais. E Paulo, muitas das vezes, mesmo pressionado por circunstâncias por onde ele passava, ele era um pregador muito observador e atento. E ele sempre buscava uma oportunidade de pregar a Cristo, de levar a palavra de Deus, de levar o evangelho de forma fiel e que impactava, que impressionava as pessoas. E aqui nós destacamos 2 pontos importantes da passagem de Paulo em Atenas. Primeiro, Paulo não encarava Atenas como um turista. Paulo não foi lá em Atenas para ver os belos monumentos que tinham lá. Ele não encarava assim. O objetivo de Paulo não era ver as atrações da cidade, mas ganhar almas para Cristo. E Paulo olhou com a visão espiritual. Para ele, aqueles artefatos da cidade, para ele não eram objetos artísticos, mas passavam de objetos de uma religião pagã, que trazia para si a ira de Deus. O segundo ponto é que Paulo não encarava Atenas como um pregador. Ele encarava Atenas como um pregador que se revoltou com toda a idolatria que ele viu naquele lugar. Diz o texto que ele se revoltou, ele se indignou de maneira profunda. Paulo ele não viu beleza nenhuma lá em Atenas, querido. Paulo ele só enxergou a idolatria daquele lugar. Ele nunca tinha visto uma cidade com tanta cegueira espiritual e com tanta desordem moral, porque um abismo chama outro abismo. Paulo não se impressionava com nenhuma beleza que não honrasse a Deus. Ele podia achar que aquilo era a cultura daquele povo, mas ele viu que nenhuma cultura pode desobedecer à palavra de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes achamos que a cultura de um povo, achamos que a idolatria de um povo ou os costumes pecaminosos de um povo pode ser sua cultura. Não, muitas das vezes a idolatria é algo que desobedece e ofende a honra do nosso Deus. Então, Paulo, ele se sentiu oprimido e ele viu uma cidade submersa a todos os rogatipos de ídolos. Eu ouvi, não lembro agora, que tinha uma pessoa que falava, me ajuda aí, Bill,
sobre que procurava mais homens, era mais fácil achar um ídolo em Atenas do que achar homens. Lá eles tinham um ídolo para tudo. Tudo. E ali Paulo ficou revoltado com tanta idolatria. E disse John Stott: idolatria é a tentativa de confinar Deus, limitando a um espaço imposto por nós, quando, na verdade, Deus é o Criador do universo. A idolatria é um pecado gravíssimo, porque ele rouba a honra e a glória do nome de Deus. É dar a outro ser a honra e a glória que só a Deus merece. Lá em Isaías 42, no capítulo 42, no versículo 8, fala sobre isso. Que Deus não divide a honra dele com ninguém, queridos. Diz assim o versículo 8 de Isaías 42, 8, é a Bíblia que diz, está escrito nas Escrituras: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra a imagens de escultura. Então Deus diz aqui bem claro que ele não divide a honra dele com ninguém. Amém? Por exemplo, é igual você. Você faz um serviço, você faz um trabalho. Você fez o trabalho, você fez tudo ali com amor, com zelo, com desgaste. Aí vai outro ali e coloca o nome dele. Você vai gostar? Seja sincero. Você vai gostar? Não. Não. Porque se aquele trabalho foi feito por uma pessoa, os agradecimentos, o reconhecimento tem que ser para aquela pessoa que fez o trabalho. Imagine Deus. Ele criou tudo, os céus e a terra, nos criou, nos deu fôlego de vida. O primeiro homem que ele criou se perdeu, pecou, e ele vai e viu o que ele tinha de melhor para a salvação das nossas almas, que foi o teu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo, o único Cordeiro perfeito, morreu na cruz, derramou o seu sangue para perdoar nossos pecados, e na hora de dar glória, a gente dá glória para outro. Quem criou tudo não foi Deus? Jesus não estava com Deus na criação? Quem morreu por nós? Não foi Jesus Cristo? A Bíblia toda diz, em Atos lá fala, em todo tempo, toda a Bíblia nos lança para Jesus, nos joga para enxergar a salvação em Jesus. A Bíblia toda, lá em Atos, fala que nenhum outro há salvação dado aos homens, para que importa que sejamos salvos. Jesus Cristo. Então, o único Salvador é Jesus Cristo. Então, só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Um ídolo é um substituto de Deus. Qualquer pessoa ou coisa que ocupe o lugar que Deus deveria ocupar. E os ídolos, irmãos, podem ser várias coisas. Podem ser pessoas ou até mesmo algo que você defende em nome da sua religião. Pode ser um ídolo. No versículo 16 diz, enquanto Paulo os esperava em Atenas, se indignou profundamente, ou algumas Bíblias falam, seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Profundamente indignado. O que quer dizer indignação? É o mesmo que descontentamento, revolta. Então, Paulo ficou indignado. Ele ficou revoltado com aquela, descontente com aquela idolatria lá em Atenas. E trazendo para o nosso tema, no mês de maio, o mês da família, com o tema Famílias Fortes, Paulo ficou indignado com a idolatria. E todos nós, irmãos, em algum momento se sentiu indignado, não é verdade? Eu tenho algumas situações que eu fico muito indignada. Revoltado, ficamos às vezes indignados com tantas coisas. E de repente você está revoltado com o seu casamento, com a sua família, com os seus filhos, com a sua parentela. E a indignação é algo pessoal. Às vezes eu fico indignada ao ver um pai espancando um filho. De repente você fica indignado quando vê alguém sendo corrupto.
E assim, a indignação ela é pessoal. Eu tenho uma, você pode ter outra. E Paulo se indignou em ver a idolatria em Atenas. Jesus se indignou em ver o povo transformando a sua casa em comércio. Jesus se indignou. Jesus se indignava com os fariseus e saduceus. A questão não é estar indignado. Que às vezes você pode estar pensando assim, ué, irmão, você está me falando para eu ficar irado? Não estou falando isso. Mas como nós ficamos muitas das vezes, essa indignação tem que dar uma resposta. Tem que dar uma resposta. Mas o que nós estamos fazendo com essa indignação? O que estamos fazendo com essa revolta, com essa insatisfação, com esse descontentamento? O que isso está gerando em nós? Está gerando algo em nós que vai glorificar o nome de Jesus? Está gerando algo em nós que possamos viver uma vida que condiz o Evangelho? A indignação, irmãos, no cristão, ela é diferente. Porque nós somos diferentes, amém? Cristo nos chamou para ser uma nova criatura nele. Então, por isso, nossas atitudes são diferentes. Ela tem que trazer vida, ela tem que trazer esperança. Paulo estava indignado de ver tantos ídolos em Atenas. E com que eu e você, com qual situação você se encontra descontente nesta manhã, no centro da sua família? O que eu e você devemos fazer com essa indignação? É isso que eu venho trazer para você nesta manhã. Venho trazer para você aqui 3 pensamentos para a gente refletir. Se você se encontra indignado com alguma situação com seu cônjuge, com seu filho, com a sua parentela, então eu trouxe aqui 3 pensamentos para a gente refletir o que devemos fazer com essa indignação. Já que aqui eu acredito que todos nós somos cristãos, amém? Porque o mundo lá fora, sem o Espírito Santo, sem Cristo, se ele ficou indignado com uma pessoa, deu uma fechada no trânsito, se ele tiver uma arma, o que ele faz? Ele mata. Mas nós somos cristãos, nós somos de Cristo, Cristo é vida. E a nossa indignação temos que usar para que gere vida. E como podemos? Então eu trouxe 3 pensamentos aqui, vamos refletir. O primeiro pensamento, temos que ter uma indignação que nos leve a Deus. A nossa indignação é para nos levar a Deus. Não uma indignação que nos leve ao pecado, que nos leve ao erro, mas uma indignação que nos leve a se prostrar diante de Deus, que nos leve à oração, que nos leve a colocar de joelhos, que a gente não fique satisfeito com aquela situação, uma indignação que nos aproxime de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Precisamos levar o nosso casamento para Deus. Às vezes tem uma situação com o nosso cônjuge que nós não estamos gostando. E a gente está meio indignado. Mas será que nós estamos levando isso aos pés do Senhor Jesus? Estamos levando isso até a Deus? Essa situação está fazendo nós nos voltarmos mais para Deus? Porque, queridos, ser indignado para o cristão não é um sentido de de se irar, de ficar brigando ou de não se importar mais. Certa feita uma pessoa falou para mim, desisti, não me importo mais não. Ela fica falando, eu fico quieto, ou então eu saio e deixo ela falando sozinha. Não é esse tipo de indignação que não vai ter reação nenhuma. Não, é uma indignação que nos faça tomar uma atitude em direção ao conserto, em direção que você venha se aproximar de Deus. Porque uma indignação sem Deus, sem colocar os pés do Senhor através da oração, é pura carne, é pura dar vazão à carne, é pura carnalidade. Vai brigar, vai pecar, vai perder o rumo, né? Vai perder o rumo. Então, quando nós colocamos nossos problemas nas mãos de Deus, nós vamos ter solução, porque só Ele pode resolver, Ele é o Deus Todo-Poderoso, amém? Só Deus pode resolver os problemas da nossa casa, da nossa família. Então, queridos, coloque diante de Deus o descontentamento que você está vivendo na sua família. Coloque diante do Senhor. E com isso, Ele irá te dar uma direção. Ele vai te ajudar a solucionar as demandas da sua família. Amém? E
Eu sempre, às vezes, vejo muitas postagens de pessoas falando para o outro: ah, que você é isso, que você tem que ser assim, ah, não fale assim para o outro, não seja crítico demais. Mas uma coisa que eu aprendi com Jesus é olhar para dentro de si. Antes de nós colocarmos alguém diante do Senhor, nós temos que olhar para os nossos próprios erros. Será que você tem que se indignado com suas próprias falhas? Ou você já se acostumou com o pecado e você fala assim: ah, Deus me aceita a si mesmo, Deus me ama a si mesmo, eu peço perdão, Ele me perdoa? Não fique conformado com os seus erros, com pecados que você arrasta há anos, não. Jesus quer te dar uma novidade de vida. Jesus quer te dar uma novidade de vida, tanto pessoal, individual, como na sua família, na sua casa. Mas nós temos que entender que a obra começa em nós. Então hoje, seja indignado com seus próprios erros, com seus próprios pecados e peça ajuda ao Espírito Santo. Senhor, eu não quero mais errar nesse mesma coisa, Senhor, que se arrasta há anos na minha vida. Me liberta, me ajuda, me sustenta. E se colocar diante do Senhor, antes de falar da falha do seu esposo, da sua esposa, fale da sua. As suas orientações que eu e você temos recebido diante da palavra. O que nós temos feito com ela? Antes de falar do seu vizinho, olhe para você. Será que você está sendo um bom vizinho? Antes de falar do seu pastor, será que você está sendo uma ovelha, que você está ajudando o seu pastor? Isso é um assunto que a gente está trazendo para a família, mas a palavra de Deus, o Evangelho, ela se abrange em todas as partes da nossa vida. Em nome de Jesus. Então, que essa indignação comece por nós, de nós não aceitarmos os nossos erros. Eu não estou falando, querido, que tem um extremo. Satanás pode se aproveitar e te acusar, te achando que não tem mais jeito. Não é isso. Eu estou falando de você não se conformar e colocar isso em oração diante de Deus, pelos seus erros e também, antes por você, mas também depois por aquelas questões que você não está satisfeito no seu casamento, no seu cônjuge, com o seu filho está rebelde, você não está satisfeito, ore por ele, abençoa ele, vigie o que ele está vendo. Certa feita, eu sempre conto isso, os irmãos aqui que é antigo comigo até já sabem, mas se encaixa aqui. O meu filho pequenininho, meu filho mais velho, eu tinha muito cuidado do que ele assistia. Fui até extrema demais. Só que aí um dia eu deixei ele ver Chaves. Ah, Chaves não tem nada demais. E meu filho começou com o hábito de dar tapa na cara da gente. As pessoas iam brincar com ele, ele dava um tapa na cara e morria de rir. Aí eu falei, meu Deus, graças a Deus ele não vê isso em casa. Ele não vê o pai dele me batendo. Eu não bato no rosto dele. Quando eu vou corrigir, eu bato no bumbum dele. O que ele está vendo isso? Eu comecei a orar e pedir ao Senhor. Foi um belo dia. Eu vendo Chaves com ele, e tá lá a Dona Florinda, né? Pá! Tudo era tapa na cara. Aí eu comecei a não deixar mais ele assistir Chaves. Ou assistia do lado, quando eu podia, e falava para ele que estava errado. Que isso não podia, que ele não tinha que imitar, que isso não era uma atitude certa, que ela estava errada, que ela estava pecando. Aquelas coisas todas que nós temos que ter a disposição de querer, né, fazer, porque custa tempo, é trabalhoso, mas tem a sua recompensa em nome de Jesus. Esse é o primeiro pensamento, que a sua indignação te aproxime mais de Deus. Amém? O segundo pensamento, que a sua indignação te leve a ser resposta para ela mesma. Que a sua indignação te leve a ser resposta para ela mesma. Paulo, no versículo 17, diz: por isso dissertava nas sinagogas, ou seja, discursava, ele pregava, ele falava nas sinagogas entre judeus e entre gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Paulo, querido, ele não só ficou revoltado com a idolatria e ficou malhando o povo de Atenas porque era idólatra, não. Não ficou falando que eles eram pecadores, não. Paulo, ele fez algo com a indignação dele.
E ele conhecia alguém, o Deus verdadeiro, todo-poderoso, que podia mudar a cidade de Atenas. E o que Paulo foi fazer? Ele usou a arma que ele tinha, ele usou aquilo que ele sabia que tinha poder, que era a palavra de Deus. E Paulo saiu a pregar em Atenas. Ele ia nas praças onde as pessoas estavam e pregava ali todos os dias o verdadeiro evangelho. Paulo não ficou conformado só falando do problema, falando para todo. E Atenas é uma cidade idólatra. Atenas, aquilo não é cultura, não, é pecado. Deus abomina, Deus vai se irar contra Atenas, não. Paulo fez algo, e algo que de verdade poderia mudar Atenas, que foi pregar o evangelho sem se cansar. Ele ficou calado, amém? Porque ele sabia que só a palavra de Deus podia mudar o cenário daquela cidade. Então, Paulo, ele foi resposta de Deus para sua própria indignação naquele lugar. Uma indignação sem resposta vai ser um ato de ira, um ato de imaturidade, um ato de bebezinho pirracento. Somente isso. Só vai ficar no blá, blá, blá. Então, se eu e você estamos indignados com alguma situação na sua família, seja a resposta de Deus para ela. Seja a mudança que você quer ver no seu cônjuge, no seu filho, na sua parentela. Se você não mudar, nada muda. Nada muda. Eu costumo, de um tempo para cá, eu fico muito, posso dizer, de falar, porque se torna um hábito. Todo final de ano, virado dia 31, feliz ano novo! Feliz ano novo, né? É gostoso, a comunhão, é bonito. Se tornou um chavão. Claro que nós temos que desejar o melhor. E, a certa feita, teve um ano que eu fiquei tão tomada por esse pensamento que eu não falava para as pessoas feliz ano novo. Igual uma doida, eu falava que no próximo ano você possa ter novas atitudes que mudem a sua vida e você possa ser feliz. Porque se a gente continuar, irmãos, da mesma maneira, não vai mudar nada, vai ser a mesma coisa. Não pode ser feliz. Se a gente não tiver a nossa vida na direção de Deus, a gente não vai ter a felicidade, porque Jesus é a felicidade encarnada, amém? A felicidade que veio em carne e osso aqui na terra. Sem atitudes diferentes, nada muda. Aí eu te pergunto, nós estamos aqui durante todo esse mês, com a graça de Deus. Por que, queridos? Infelizmente, nós temos visto aí, eu vi essa semana mesmo um documentário, um homem falando uma pesquisa, esqueci o nome dele, de uma pesquisa de como cresceu o número de divórcios. E pasmem, nas igrejas. Nas igrejas. Então, mais uma vez, o inimigo não está brincando de ser inimigo. Ele quer destruir a sua alma, ele quer destruir sua família, ele quer destruir seu casamento. Então, nós, como servos de Deus, nós temos que se agarrar ao nosso Deus, porque Ele é o nosso general, e como soldados desse exército, temos que botar a armadura dele e, com a ajuda dele, usar as armas que Ele tem nos dado. E o que eu e você temos feito com as orientações que nós temos recebido aqui durante esse mês todo na Palavra de Deus? Por quê? Se a gente só ouvir, queridos, e não buscar em Deus para praticar não vai adiantar nada. A verdade é essa. Não vai adiantar nada. Então, que o Senhor Deus, nosso Deus, encontre espaço no nosso coração para Ele poder agir, para Ele poder trabalhar, para Ele poder transformar. Amém? Você tem ouvido a palavra de Deus e tem agido como marido segundo as Escrituras? Você, mulher, tem sido uma esposa segundo as Escrituras? Você tem sido uma mãe segundo as Escrituras? Um pai? Você, filho, tem sido um filho segundo as Escrituras? Você, pai e mãe, como está a educação espiritual do seu filho? Porque ele só vem aqui, irmãos, uma vez por semana. É muito pouco tempo para ouvir a palavra de Deus. Diz lá em Deuteronômio que nós temos que inculcar na mente dos nossos filhos dia e noite. Lá em Provérbio diz, ensina a criança no caminho. Quando ele envelhecer, não se desviará dele.
E nós temos que crer nisso e fazer a nossa parte. Claro que eles vão crescer, eles vão tomar a atitude deles, mas você vai ter a consciência limpa diante de Deus e você vai ter o que apresentar a Deus. Deus não vai chegar lá e dizer, ó, você foi negligente com seus filhos, não. Porque você fez a sua parte. Dá trabalho, irmãos, dá. Educar dá trabalho, principalmente espiritual, a nossa correria. Mas a gente dá tempo para tudo que é prioridade. Se a gente, às vezes, dá tempo para as redes sociais, tire esse tempo da rede social e dê tempo para o seu filho, que seja 20 minutos, mas naqueles 20 minutos você seja dele. Você ali, sabe, mergulhe ali e seja dele. Converse, eduque, leia a palavra, olhe. Observe atitudes que você está vendo que ele está pecando, chama ele para conversar. Em nome de Jesus. O que você está fazendo para ser a resposta? A indignação precisa nos levar a ser resposta de Deus, seja na nossa família, na nossa parentela, vizinhança. O que nós estamos fazendo? Às vezes eu me pergunto e me condeno. Eu passo lá no baile e fico, Senhor, tem misericórdia desses meninos, tem misericórdia. Mas para quantos deles eu já preguei o evangelho? Infelizmente já preguei para alguns ali que foram meus alunos, que infelizmente entraram para o tráfico. Alguns tiveram oportunidade, quando eu dava aula na misericórdia de Deus eu pregava. E outros, que eu posso pregar ou que eu poderia pregar e que eu não preguei, que eu não prego. Pois só o evangelho de Jesus Cristo pode mudar a minha, a sua e todas as demais vidas, queridos, ao nosso redor. A resposta do meu e seu coração só tem em Jesus Cristo. A resposta da sua família está em Jesus. A resposta para o seu casamento está em Jesus. A resposta para os seus filhos está em Jesus. A resposta para o nosso país não está em políticos, está no Senhor Jesus. Com uma igreja que faz a sua parte, que ora, que intercede. Que uma igreja que não aceita corrupção e que essa corrupção não comece por nós, porque o ser humano ele é um ser corruptível. Furar fila. Eu estou com a minha identidade para tirar, não consigo. Aí, certa feita, uma pessoa chegou perto de mim, falou que já marcou, já tirou. Eu falei, como? Se eu não consigo, estou há meses tentando. Dei um dinheirinho. Olha a corrupção. Então, que nós não venhamos ser esses pequenos corruptos. Porque a Bíblia diz, ó, que as grandes coisas começam pelas pequenas raposinhas. Então, que a gente venha tomar cuidado com essas pequenas raposinhas. Que a gente venha pedir Jesus que queime essas raposinhas. No casamento, certas coisas, a sedução, a traição, o adultério, ele não começa de repente, não. Ele começa da frieza do cônjuge com o outro, e ali cria uma brecha, e aí vem certas raposinhas de fora, e pedir o Espírito Santo para queimar essas raposinhas, amém? Então, queridos, que eu e você, cada um de nós, a gente venha fazer a nossa parte, em nome de Jesus. O terceiro pensamento para a gente refletir que temos que fazer com a nossa indignação. A indignação precisa nos ensinar que não é porque todo mundo faz, eu tenho que fazer. Então, o primeiro pensamento, que a nossa indignação nós temos que levar aos pés de Deus, aos pés de Jesus, que ela venha nos aproximar de Deus. Segundo, que nós mesmos sejamos a resposta para essa indignação, para a solução dessa indignação. E terceiro, não é porque todo mundo faz que nós vamos fazer também. Não é porque está aí a estatística alta dos divórcios na igreja que o meu casamento tem que ser mais um. Não, pelo contrário. Em nome de Jesus, nós temos que ter a convicção, é até o fim, até que a morte nos separe. Claro que com Jesus não tem que ser um ringue, né? O tempo passando não tem que ser para piorar, queridos. O tempo passando juntos tem que ser para melhorar. Que aí nós estamos mais maduros, nós estamos mais tolerantes. O Senhor tem nos dado mais sabedoria. Eu falo, por minha parte, pela misericórdia de Deus, graças a Deus, eu falo mesmo para Sandro,
que hoje em dia, para mim, o meu casamento, depois de 20 e poucos anos, é bem melhor do que no início. Então, a tendência é melhorar. Por quê? Porque a nossa esperança é Jesus. A nossa vida tem que estar na rocha, que é Jesus Cristo. Não é porque seu amigo tem um casamento ruim, não é porque seu amigo... Não. Não é porque seus amigos desonrem seus pais que você vai desonrá-los também, não. O servo de Deus que é filho, ele honra seus pais. Não é porque todo mundo faz que você vai fazer. O seu parâmetro não é todo mundo. Sempre que as crianças saíam de casa, eu falava para eles, já sei, mãe, ser tu uma benção, e você não é todo mundo. E nós não somos todo mundo. O nosso parâmetro não é todo mundo. O nosso parâmetro é Jesus Cristo e a sua palavra. A Bíblia diz que aqueles que são crentes de verdade escutam a voz do bom pastor. Jesus é seu pastor? Mas você tem escutado a voz dele? Você tem se guiado pela voz do bom pastor? Se hoje cada um de nós se indignar e colocar seu descontentamento diante de Deus, buscando a sua face, se humilhando, buscando no Senhor em ser uma resposta dele para a nossa família, para o nosso casamento, para a obra de Deus, vamos ver o rio do Senhor lavando, transformando e mudando as nossas histórias, as histórias das nossas famílias, e nós vamos ser instrumentos de Deus, através dele, para que ele use outras histórias. Que a sua indignação e a minha indignação te leve aos pés da cruz. Amém? Em nome de Jesus. Fique de pé, em nome de Jesus. A indignação do crente não é para criar revolta e não é para levar à morte. A indignação que o crente sente, como Paulo sentiu, como o próprio Senhor Jesus sentiu em alguns momentos, foi para gerar vida, foi para gerar mudança, foi para gerar salvação. E assim como cristãos tem que ser a nossa indignação. Na nossa família não é para acabar, ela não é para destruir. Não é para desfazer o casamento. A nossa indignação é para nós se chegarmos a Deus, para pedir ajuda a Ele, para ser resposta dEle e para pedir a Ele que a gente não seja influenciado pelo mundo. Amém? Em nome de Jesus. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Que você venha nesta hora, em nome de Jesus. Não tenha vergonha para quem está do seu lado. Chega de ficar de boca aberta, de boca fechada. Você aqui, você não é um espectador do culto. Você aqui tem que ser um participante. E Deus é uma pessoa, e Ele é vivo, Ele é real. E Ele está com os ouvidos atentos ao clamor do seu pequeno povo que está aqui nesta hora. Não menospreze o lugar, não menospreze as pessoas, não menospreze. Jesus Cristo é simples, e Ele trabalha de formas simples, e Ele gosta de agir através de pessoas simples. Então fale com o Senhor, não precisa de palavras difíceis. Rasgue o seu coração, mas abra a sua boca. Mostra para Ele que você não está satisfeito, mas que você precisa de uma mudança. Você quer ver uma mudança em nome de Jesus, para a glória dEle. Você quer que o nome dEle seja glorificado no seu casamento, na sua família, na sua parentela, em nome do Senhor Jesus. Pai, oh, nosso Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Paizinho bendito, é nesse nome acima de todos os nomes, Senhor, que nós viemos diante de Ti, Senhor, colocar as nossas vidas diante do Teu altar. Senhor, queremos botar as nossas indignações diante de Ti, Senhor. Indignação, cada um aqui tem a sua, eu não sei. As indignações são particulares, mas que a principal seja com nós mesmos. Que a gente não venha agir da mesma maneira com o nosso cônjuge como a gente tem agido. Que a gente não continue a agir com nossos filhos como a gente tem agido. Oh, Pai, nos ensina, Espírito Santo. Nos dê sabedoria, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, cada um agora está colocando a sua indignação diante de Ti, Senhor.
está botando aquilo que não sente contente, Senhor, que está descontente, Senhor. E com isso, às vezes, gera problemas, gera conflitos, meu Pai. Mas, Espírito Santo, eu te intercedo pelos meus irmãos, eu clamo por eles, Senhor. Eu entro na brecha e peço, Senhor, intervenha, Espírito Santo. Ajuda os meus irmãos e as minhas irmãs, Senhor, a colocar as suas indignações, Senhor, aquilo que precisa ser transformado no seu casamento, na sua família, Senhor, na sua parentela diante de Ti. Que cada indignação faça cada um se jogar de joelho aos pés da cruz, buscando, Senhor meu Deus, na Tua palavra, na Tua presença, orientação, Senhor, poder, sabedoria, Senhor, unção que quebra todo jugo, meu Pai. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Senhor, nós não estamos aqui como um clube, meu Pai. Sabemos que nós não temos nada de bonito aqui, materialmente, fisicamente, mas Jesus, eu creio que nós temos o Senhor e o Senhor é lindo, Pai. Se nós temos o Senhor, nós temos tudo, Pai. Oh Senhor, o Teu povo quer ouvir a Tua voz, Senhor. Oh, bom pastor, fala com o Teu povo, tira, Senhor, os tampões dos seus ouvidos, assim como Paulo enxergou com os olhos espirituais a idolatria em Atenas. Ele viu que aquilo não tinha nada de bonito, ele viu que aquilo não tinha nada de arte, ele viu que aquilo afastava o povo da Tua presença. Por isso, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, quebranta os nossos corações e nos ajuda, Pai, a sermos, Senhor, pessoas melhores, pessoas que glorifiquem o Teu nome. Ajuda a sermos cônjuges melhores, que o nossa esposa glorifique o Teu nome. Ajuda-nos a sermos pai, mãe melhores, Senhor, que os nossos filhos venham Te glorificar, que sejamos filhos melhores, sogro, sogra, tio, cunhada, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que sejamos melhores para a glória do Teu nome, que possamos viver uma vida que condiz com o Teu Evangelho, Senhor. O Teu Evangelho é integral, Pai, ele é radical, ele age em todas as áreas, Senhor. Por isso Te pedimos, Espírito Santo, nesta manhã, trabalha em nossas vidas, que os Teus rios venham passar por nós, limpando, purificando e transformando, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor, e que verdadeiramente a gente não venha viver de aparência. Ninguém aqui é ator e atriz, Pai. Somos Teus servos, Teus filhos, e queremos viver conforme a Tua vontade. Ajuda-nos, por favor, Pai. Esse é o nosso clamor, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém.